Iniciamos hoje aqui na Live FM, durante a campanha eleitoral, a Operação Autárquicas 2025. Ao longo desta e da próxima semana vamos ter 3 debates, 3 frente a frente, aqui na Live FM. Vamos ter os candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, também os candidatos ao Conselho e à Câmara Municipal do Sátão, e hoje começamos pelos candidatos a Penalva do Castelo à Câmara Municipal, ou melhor, ao Executivo, ao órgão executivo da Câmara Municipal de Penalva do Castelo. 4 candidaturas que estão em lista para as próximas eleições do próximo dia 12 de outubro. Este debate vai ter uma duração sensível de 90 minutos. Serão agregados 4 assuntos durante estes 90 minutos e as regras para cada assunto serão cerca de 5 minutos por cada candidato. 3 deles serão utilizados para a primeira intervenção, 2 depois a contra-argumentação. Neste debate os temas serão por ordem de sorteio. Previamente em off foi feito aqui um sorteio na Live FM. Calhou e ditou esse sorteio que o primeiro candidato a intervir será José Laires, do Partido Socialista. O segundo será o candidato, ou melhor, o segundo da lista do Chega, José Rebelo. Justificar que Paulo Rebelo não pode estar neste debate por motivos de saúde. O terceiro a intervir será o candidato do Partido Social Democrata, Michael Batista, e na quarta posição o candidato da Coligação Democrática Unitária, António Vilarigues. Feitas as apresentações, ditadas as regras para este debate, cumprimento os senhores candidatos e obrigado, antes de mais, pela disponibilidade de estarem aqui, com o objetivo principalmente de esclarecerem os penalvenses para o próximo ato eleitoral que decorre no dia 12 de outubro. Tal como referi, o primeiro candidato a intervir é José Laires, do Partido Socialista. José Laires, o PS tem governado a autarquia de Penalva do Castelo, está em fim de ciclo do atual autarca, o senhor faz parte do atual executivo, recandidata-se. E começar-lhe por lançar o primeiro assunto. Um dos setores mais importantes para dinamizar a economia do concelho é o setor primário. Há 3 produtos endógenos importantes no concelho. Estamos a falar da maçã Bravo Esmolfo, do queijo Serra da Estrela e do vinho do Dão. Dão, Penalva do Castelo. Naturalmente, tudo isto ligado ao setor do agroturismo. Considera que esse é um dos grandes potenciais económicos do concelho para gerar riqueza no concelho de Penalva do Castelo? Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde, agradecer à Live FM o convite e a oportunidade que nos deu de estar aqui a debater a campanha eleitoral e a apresentar as nossas propostas, cumprimentar os meus colegas candidatos à Câmara, cumprimentar os penalvenses de uma forma especial e todos também os imigrantes que, como ouvintes ou como espectadores, estarão a assistir a este debate. Depois dizer-lhe que o setor primário, onde estes 3 produtos de excelência são uma referência do Concelho de Penalva e onde são uma alavanca económica para o Concelho. Eu quero lhe dizer que o vinho é o que mais expressão tem. Temos 7 produtores engarrafadores, sendo que a adega cooperativa é aquele que mais expressão representa no concelho. Neste ano tem cerca de 7 milhões de quilos de uvas, que irá dar uma produção. E é possível potenciar mais essa produção? Sim, era aí que eu ia chegar. Portanto, o que nós pretendemos para potenciar mais e, portanto, também gerar mais oportunidade de negócio, porque o setor do vinho neste momento não passa por uma boa fase, o setor do vinho não passa por uma boa fase, e nós pretendemos criar uma associação empresarial, agrícola e comercial, em que a Câmara terá certamente a sua cota, 49%, para que esta associação possa promover, possa dar a conhecer aos seus produtores, tanto do vinho como da indústria, como do comércio, as oportunidades que vão surgindo
para que eles se possam candidatar, para que se possam modernizar e para que É possam a aposta na modernização, e na modernização e para que eles nesse possam, e nos outros nos outros setores? setores. Portanto, esta associação terá esse fim. Depois dizer-lhe que no vinho nós pretendemos fazer, nós já temos a Feira do Queijo, a Feira da Maçã e temos uma pequena Feira do Vinho. Essa pequena Feira do Vinho terá que ser alterada porque essa feira decorre junto com as festas da Vila e sendo o vinho aquele que mais expressão tem no nosso concelho, nós pretendemos fazer uma feira, algures ali entre abril e maio, uma feira que traga ao Concelho de Penalva exportadores, especialistas, enólogos, ou seja, que efetivamente seja uma feira para promover e para surgir oportunidades de negócio para surgir mais oportunidades de negócio. Isso pode ser aliado ao agroturismo e pedir-lhe que concluísse nesta primeira intervenção. Sim, o Penalva do Castelo, no agroturismo, do enoturismo, tem vários setores. Aliás, a Casa da Ínsula foi eleita a melhor casa do país em enoturismo. Portanto, há outras situações no Concelho também no enoturismo. E para que o enoturismo seja uma realidade, nós temos potenciado no Concelho não só o turismo de paisagem, como o património, que depois tudo junto certamente irá dar ao enoturismo uma mais-valia e ser uma alavanca económica para o Concelho, que esse é o nosso objetivo. Muito bem. José Rebelo, segundo candidato da lista do Chega. Este é um setor que está a ser aproveitado ou não pelos penalvenses? O que é preciso ou se entende que é necessário potenciar mais para gerar mais economia e riqueza no Concelho? Sim, senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os penalvenses. Este é realmente o nosso terceiro pilar do nosso projeto. É que a agricultura no nosso concelho está completamente abandonada, inclusive o vinho. O vinho tem a expressão que tem, mas graças ao setor privado. Temos uma adega cooperativa com cerca de 1000 associados, que ainda há 2 anos ganharam como o prémio de melhor adega a nível nacional. É a maior referência da região demarcada do Dão e que nos últimos 12 anos, temos que dizer, né, este executivo está cá há 12 anos, pouco fez. Agora se vai criar a feira, muito bem, mas a pena já vem à tarde. Depois, em relação ao queijo, é pena que o queijo foi completamente abandonado. Há muito tempo que foi prometida a queijaria municipal, mas nunca passou de uma promessa. A maçã Bravo de Esmofo, que é uma referência não só do nosso concelho, mas de uma área com cerca de 40 concelhos, infelizmente para lá caminha também. O que é que propõe o candidato do Chega para dizer aquilo que o senhor acabou de afirmar, Sim, que senhor. falta potencialidade, falta mais atratividade nesse setor? Sim, senhor. O que é que o Chega propõe? A nível da maçã, é aquilo que está há muito tempo prometido e que nunca foi avante, que é a unidade de recolha municipal com armazenamento a frio, com embalamento e logística. Isso é uma promessa há muito prometida, mas nunca realizada. Este ano tudo indica que iremos produzir à volta de 900 toneladas, o que traduz para a nossa economia pouco, insuficiente. O queijo nem se fala, mas um dos nossos projetos era a criação desta base de apoio, que iria custar 2 milhões de euros, com fundos comunitários na ordem de 70%, a queijaria municipal, e é a mesma coisa com um projeto na ordem de 1 milhão, sabendo que podemos... E poderia encontrar fundos comunitários para sim, para na isso? ordem, porque nós... Estamos a falar porque o PRR, como sabe, já fechou, não é? Sim, Está... mas nós, como estamos numa região interior, e há fundos comunitários na ordem de 70% para esse tipo de atividade. E
Muito bem. E, só para acabar, 1 milhão de euros, se conseguirmos 70% de apoio, ficará 300 mil. 300 mil atualmente são 2 feiras do queijo e está paga. Muito bem. Candidato do Partido Social Democrata, Michael Batista, nesta matéria, o setor primário, com estes 3 produtos que já aqui falámos, gera riqueza no Conselho. É possível ir mais além? É possível praticar políticas municipais para desenvolver ainda mais? Sim. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero saudar e cumprimentar a rádio e agradecer o convite para estar presente e assim esclarecer os penalvenses. Saudar e cumprimentar todos os penalvenses ouvintes em qualquer parte do mundo e, naturalmente, esperar que seja novamente um espaço esclarecedor. O setor primário é, de facto, um setor importantíssimo para o Concelho de Penalva do Castelo. É uma das áreas que mais movimenta a economia local, como já foi dito, pelo vinho. Portanto, de facto, existem muitos produtores de vinho no Concelho. A adega cooperativa é uma referência para o nosso Concelho de Penalva do Castelo, pelos prémios que tem vindo a adquirir, mas também pelo facto, pela quantidade de sócios que tem e por ser de facto uma referência para o nosso território. Já exporta vinho há muitos anos. Este ano tive a felicidade de visitar novamente a adega e perceber que continuam com essa exportação, nomeadamente para o Canadá. Portanto, é uma referência para o Concelho, talvez seja das poucas empresas que procede à exportação, empresas, neste caso uma cooperativa, mas que procede à exportação do seu produto. Contudo, temos que ir mais além. Portanto, E de que forma? O que é que o PSD propõe? dizer que, em primeiro lugar, nós implementámos no nosso programa, no âmbito da sustentabilidade ambiental e desenvolvimento rural, agrupámos no mesmo eixo as 2 áreas, dizer que queremos criar o Gabinete de Apoio ao Agricultor. Foram perdidas algumas oportunidades, tenho vindo a dizer isto, que há uma relação naturalmente sempre no setor primário e empresarial, natural, e queremos efetivamente dar mais apoio, prestar mais apoio aos empresários, a jovens agricultores que se possam implementar no Concelho, mas também dinamizar aquilo que existe. Ou seja, nós propusemos já há meses, portanto, a criação do primeiro festival, em 2026, assim esperamos, Penalva Dão Boa Mesa, vinho e gastronomia, precisamente para exponenciar o produto que é o vinho, mas também associar e agrupar outros produtos endógenos no Concelho e também a restauração local. É um evento que será efetuado em 2 fins de semana, vai envolver uma mecânica local, portanto, bastante densa, vai fazer com que também o próprio hotelaria também possa sair beneficiada com este processo, mas acima de tudo o vinho e os produtores de vários produtos possam efetivamente vender mais, criar mais oportunidades, estabelecer maiores contactos e ajudá-los nesse desenvolvimento. Dizer que no queijo, efetivamente, temos que ir muito mais além. Temos muito poucos produtores de queijo certificados, alguns licenciados, outros certificados, mas muito poucos. Efetivamente, temos que os ajudar. Ainda ontem tive a oportunidade, antes de ontem, de visitar uma das melhores queijarias do nosso país e naturalmente estamos disponíveis para estabelecer diálogo imediato após as eleições para efetivamente criarmos uma feira de queijo que de facto vá de encontro às necessidades, às expectativas daqueles que são os produtores de queijo. Podemos também efetivamente atrair novos investimentos nessa área e ajudar concluir, por favor? Outros produtores que não se encontram certificados. Dizer também que não é só o queijo, o vinho e a maçã, mas também o enchido e o azeite. São 2 áreas que efetivamente também têm vindo a crescer, principalmente na área do enchido. Candidato da CDU, António Vilarigues, nesta matéria, neste setor primário, o que é que o Partido Comunista Português, em coligação com o PEV, naturalmente, se propõe e se considera que aquilo que está ou que foi feito é suficiente para este setor primário no Concelho? Muito obrigado. Portanto, aproveito para fazer minhas as palavras dos meus antecessores, portanto, de saudar a rádio, de saudar os penalvenses, onde quer que estejam. Portanto, no setor primário, vamos lá ver, eu trabalhei 7 anos no Secretariado dos Baldeus do Distrito de Viseu, portanto, fizemos vários cursos no Concelho. E, portanto, tenho uma visão um pouco ou bastante diferente dos que me antecederam. Primeira questão, o setor primário está minimamente nos 3 setores que falou,
no vinho, no queijo e na fruta. Considera que é de crucial importância estes 3 produtos para a economia do concelho? Associados ao resto, à floresta e à exploração da floresta, porque a exploração da floresta dá dinheiro, dá trabalho. E o turismo também pode ser colocado aqui, tal como eu formulei a questão ao início? Deixe-me só continuar, dentro do coisa. Criar a fixação das pessoas no setor primário. Há um estatuto da agricultura familiar, eu como creio que sabem todos, aprovado, que está na legislação e que, não sei porquê, num governo do Partido Socialista criou-se um esquema burocrático que leva a que para uma pessoa ser considerada agricultor, como referi, tem que ir a 10 ministérios diferentes, o que é uma coisa absolutamente inconcebível e que não atrai a que as pessoas... Mas aí estamos a falar de políticas transversais a todo o território. Sim, mas que têm repercussões, sim, mas que têm repercussões em Penalva. Digamos, as políticas, todas elas têm repercussões em Penalva. Pelo menos eu tenho essa tese firme e estou à espera que me demonstrem o contrário. Portanto, em relação ao vinho e em relação ao queijo, portanto, já aqui foram levantados alguns problemas, algumas soluções. Em relação ao vinho, creio que não há uma divulgação suficiente. Eu tenho isso por experiência própria. Eu tive um trabalho junto de várias cervejarias, um trabalho que me foi encomendado na minha atividade profissional, e descobri que em nenhuma delas o vinho do Dão constava da lista dos vinhos à disposição, o que portanto, um lapso que é urgente corrigir. Portanto, a nossa proposta vai no sentido de valorizar o trabalho dessas pessoas, de considerar isto integrado, não afunilar nos três setores referidos. E já agora, só para dar um dado, porque é que a CDU tem esta posição, em 20 anos seguidos, a agricultura portuguesa recebeu 1 milhão de euros por dia. O equivalente a 1 milhão de euros, de contos, desculpe, 1 milhão de contos por dia. Portanto, não houve aproveitamento, como deve de ser, nessas situações. E ainda mais uma terceira questão que é fundamental para o setor primário. Acabo já. Uma terceira questão que é montante, está por cumprir há 20 anos e há sempre promessas sucessivas, o cadastro agrícola. Muito bem. Vamos à réplica de 2 minutos. José Laires, foram ditas aqui situações e referido que o município não tem feito tudo por este setor. 2 minutos para fazer contra a argumentação daquilo que foi feito aqui ou dito pelos seus adversários políticos. Então, em primeiro lugar, dizer ao Sr. Zé Rebelo que já disse 2 vezes que se gastam 150 mil euros na Feira do Queijo, e eu aconselho a ver o relatório de contas da Câmara, ir à Câmara, porque em 12 anos gastou-se entre 33 e 55 mil euros. Foi o máximo que se gastou, não são 155. Portanto, esclareça às pessoas, vá obter os resultados e diga qual é a verdadeira situação das contas da Feira do Queijo. Depois dizer que o queijo que se produz em Penalva, de grande qualidade, os 2 produtores certificados, a Casa da Insua e a Queijaria de Germil, com prémios a nível internacional, a Queijaria de Germil, e dizer-vos que não há problema no escoamento do queijo de Serra de Estrela. O que há problemas é na produção. É preciso mais gente para produzir. É preciso incentivar a produção. Portanto, o queijo que existe está todo vendido. A maçã brava de Smolf, igual. E o preço, como sabem... É possível potenciar a produção? O potenciar a produção, eu penso que enquanto não for alterado de uma forma pelo Governo as condições para que as pessoas possam sobreviver no interior, enquanto não forem, digamos, alteradas até mesmo os benefícios fiscais que as pessoas têm que ter no interior. Toda a gente sabe que se baixar o IRC para as empresas para 5%, se baixar o IRS para as famílias, o interior volta a ter gente. Agora, ninguém vem para o interior produzir queijo se não tiver condições, se não tiver rentabilidade para si e para os seus filhos. Esta é a realidade. E, portanto, o interior tem sucessivamente tendo este decréscimo de despovoamento, de desertificação, porque não podemos continuar a aceitar esta situação em que se vive no interior. Aliás, eu já prometi, vou dizer aqui outra vez hoje, que se for eleito Presidente da Câmara, na primeira reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
apresentarei uma proposta para alterar a representatividade do país na Assembleia da República. Aproveito que ainda Porque tem mais vocês 30, sabem que 30 segundos. E a 80%. comunidade intermunicipal não pode ter um papel nessa matéria? A comunidade intermunicipal, deixe-me concluir o meu raciocínio para o senhor perceber. 80% do território nacional é de municípios de baixa densidade, que são 170. Só elegem 19 deputados. Os outros 20% elegem 211 deputados, e o meu amigo sabe, e toda a gente sabe, e todos os penavenses e os portugueses sabem, que enquanto a representatividade não for mais equilibrada, estes 19 não têm peso sobre aqueles 211, e portanto o país continuará a ficar desequilibrado. E esta é a única medida que tem que se tomar para que o interior volte a ter vida, para que as pessoas possam instalar, voltar a ver rebanhos, voltar a ver agricultura. Muito bem. José Rebelo, relativamente a esta questão, a contra-argumentação daquilo que foi feito até aqui pelo candidato agora dos José Leiros do Partido Socialista. Sim, senhor. Não. Parece que vão começar agora. Há 12 anos e o município não tem culpa nenhuma. Eu acho que isso é uma falta de irresponsabilidade. Claro, mas o município é a primeira entidade que deve fazer tudo o que está ao seu alcance para o melhoramento das pessoas. Depois, se não há rebanho, se não há abelhas, alguma coisa é. Então, mas pronto, 40 mil euros por ano. Desculpem lá, não são 150, 40 mil euros. Mas está-se a gastar em quê? Em 2 produtores. A gente sabe que é produtores de altíssima qualidade, mas isso nunca ninguém pôs em causa. É claro que a produção é tão reduzida que vende logo. Nem cabe à feira, já está tudo vendido, não é? Mas isso não quer dizer que tenha um grande rendimento. Não, a produção é quase insignificante para a região demarcada do queijo da serra. E o resto? Depois, em relação à maçã, a mesma coisa. Não há incentivos. E nesta semana estive a falar com pessoas da área e cada vez os pomares estão a ser deixados ao abandono porque não é rentável. Não é rentável porque não há incentivos. Chega a um ponto, basta dizer não somos nós, somos os outros. Não, 12 anos, não foram 12 dias, 12 anos. E o que é que as políticas municipais podem ser feitas para contrariar isso que o senhor acabou de dizer? Mas que políticas podem ser feitas? Mas, por exemplo, na unidade de recolha que há tanto tempo foi prometida municipal e que nunca foi feita. Só aí os produtores tinham uma possibilidade, um rendimento extra até 4 vezes. Eles são obrigados a vender a produção imediata, a 50, 70, 80 cêntimos. E guardando num espaço controlado de frio, podem vender durante o ano todo. E com isso têm uma margem de lucro muito maior. Nós como município, temos que potencializar e não culpar sempre o vizinho do lado. Muito bem. Candidato do Partido Social Democrata, Michael Batista, nesta matéria, daquilo que ouviu aqui, o que é que está a ser feito, o que é que pode ser feito, e atendendo às palavras que foram ditas já aqui pelos seus adversários políticos? Naturalmente que qualquer incentivo a um produtor, a um agricultor, é sempre benéfico. A nível do território nacional, já tive a oportunidade de dizer ao José Leiros que vai ser difícil, naturalmente, por mais que nós devemos implementar a ideia de que vamos aumentar o número de deputados da nossa região, sabemos perfeitamente, e que será utópico, porque efetivamente o Partido Socialista já esteve no governo vários tempos, vocês também já estão há 12 anos e efetivamente não houve possibilidade de o fazerem, certamente, se já o teriam feito com toda a certeza. Portanto, vai ser muito difícil fazê-lo, é utópico. Agora, efetivamente, temos é que ter políticos de coragem, políticos do governo de coragem, que efetivamente no tempo de campanha eleitoral todos prometem a nível do território nacional e efetivamente o interior não pode ficar descredibilizado e abandonado, porque efetivamente precisamos de pessoas e precisamos de empresas, organizações, de agricultores e de investimentos. E naturalmente que no setor primário nota-se muito essa evidência da falta de investimento. Também é preciso haver uma congregação entre vários setores. Nós também temos nosso programa, o Plano de Valorização e Defesa da Floresta, que efetivamente vai contribuir para melhorar toda a envolvência da área agrícola. Tivemos inclusivamente vinhas, que se faz agora um ano, que arderam, portanto, e que tiveram quebras significativas de produção.
Portanto, efetivamente temos que aproveitar tudo que é fundos para recuperar e valorizar o nosso Faço a território. mesma pergunta que fiz ao candidato do Sim. Partido Socialista. Se a comunidade intermunicipal Viseu de Lafões pode ter um papel, já que percebi das suas afirmações que será difícil fazer uma mudança em termos de poder central. E as comunidades intermunicipais, no caso esta CIM, pode ter um papel juntos para... Elas foram criadas com esse propósito. Aliás, a propósito da CIM é esse mesmo. É criar mais valorização dos territórios de cada um das CIMs, da região e, neste caso, a CIM de Lafões, que é a nossa, e efetivamente foi criada com esse propósito. Daí haverem vários projetos comuns a todos os municípios. Aliás, tudo aquilo que está desenhado no ITI é precisamente um programa que há uma percentagem de fundos que estão disponíveis para o município de Penalva do Castelo, tendo em conta a sua percentagem no âmbito da CIM, e, efetivamente, estrategicamente, cada um dos municípios pode atuar e fazer o seu melhor para o seu território. Agora, a nível nacional, terá um papel muito importante, quer a nível do Presidente da Comunidade Intermunicipal, quer os próprios participantes, que seremos nós, de cada um dos municípios, a fazer voz à nossa região. Candidato da CDU, António Vilarigues, daquilo que ouviu aqui dos seus adversários, parece-lhe que a CDU tem propostas alternativas? Aquilo que falei na primeira intervenção e que volto a repetir. O setor primário tem que ser tratado como tal, não só com 3 produções. 3 produções são muito importantes, mas há outras produções. Volto a frisar, a floresta. Eu podia agora dar aqui um exemplo de um conselho que apostou, aliás, liderado pelo Partido Socialista na altura, que apostou nessa área e que as pessoas aderiram porque tiveram mais-valias a partir daí, que é o caso da floresta, volto a dizer. A Noruega tem 3 riquezas, para quem se lembra: petróleo, pesca e floresta. Portanto, a floresta dá dinheiro desde o momento que seja bem organizada. Desde o momento a agricultura familiar, conseguimos fixar pessoas. A agricultura familiar significa o estatuto que as pessoas têm, um IRS diferente, têm. Portanto, aquilo que aqui se falou. Mas não pode ser para ir a 10 ministérios tratar dos papéis. Não quer dizer, ou se operacionaliza isto, ou estamos a aceitar de pé atrás, não é? Portanto, aceitou-se a decisão de várias confederações de agricultores da agricultura ter a ver a agricultura familiar e não se, ou melhor, atrapalha-se com a burocracia. Voltando à questão dos deputados, já agora, que os meus colegas de painel falaram, a questão que pode resolver, portanto, e isso eu estou envolvido nesse estudo, terá que ser, portanto, de uma forma absolutamente, como é que eu vou dizer, irrefutável, é alterar os círculos eleitorais. A reforma da lei eleitoral. Não é a reforma da lei eleitoral, é alterar. A lei eleitoral é boa, é alterar os círculos eleitorais. Portanto, no sentido de que não se perca 1 milhão de votos que se perdem no interior. É tal reforma, fala-se em círculos uninominais. Muito bem, pedia-lhe que concluísse já agora, a propósito dos dos círculos 2 minutos. uninominais, eu dou-lhe um exemplo. Ficará, eu compreendo que queira, mas será um assunto para um outro Okay. debate. Não, portanto, volto a reafirmar aquilo que disse. Muito portanto, bem. E que tem que haver formação das pessoas. Porque o exemplo que nós temos nos cursos que fizemos, que fizemos em Penalva, por exemplo, um curso de podas e desbastes, as pessoas ficaram altamente agradecidas. Muito bem, muito obrigado, candidato António Vilarigues. Vamos para o segundo tema, segundo assunto. Começa agora pelo candidato José Rebelo do Chega. Vamos falar sobre saúde e setor social. São dois assuntos, 2 temas cruciais. A saúde, a autarquia assumiu essa competência, nomeadamente na área das instalações e de parte dos recursos humanos, não médicos, naturalmente, e também do setor social. O que é que o candidato do Chega propõe para melhorar este setor na área da saúde, na resposta em termos de instalações e propostas para o setor social ou medidas sociais? Sim, senhora. Nós temos um apoio e um incentivo à natalidade que vai permitir que quem nasce em Penalva tenha que seja seguido, e não só quando nasce que receba o subsídio e depois acaba.
Nós temos um programa que acompanha as mães e os meninos até a idade do pré-escolar. Quer concretizar o programa? Sim, 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 sim. Na natalidade damos 1000 euros, como está estipulado hoje pela autarquia existente, e depois temos um programa de vouchers para serem utilizados no nosso mercado local, que seja farmácias, que seja médicos, que seja... Uma medida transversal a todos. Exatamente, e principalmente para podermos dinamizar o nosso comércio, que está mal, está doente, está... Mas não há uma diferenciação social nessa vossa proposta? Não, é para todos. Muito bem. Para todos. Todos têm esse direito. Seja aquele com mais necessidades e seja aquele da classe média, todos na visão de Chega, têm que ter as mesmas oportunidades. Não é porque tenham um salário mais elevado, não. E depois temos vamos remodelar a loja social que existe hoje, né, que não tem condições, quem lá vai sabe que não há humanidade, é complicado. Quem lá está seguramente faz o melhor que pode. Nós pretendemos fazer um centro de trocas para diminuir os gastos das famílias e incentivar o consumismo, baixar o consumismo, que hoje vivemos numa sociedade de consumismo. Baixar ou incentivar? Eu peço perdão, não compreendi. Incentivar o excesso de consumismo. O excesso. Reduzirmos com a troca dos produtos que não utilizo, vou lá, posso escolher algo do meu agrado e é assim que podemos evoluir e dar qualidade a todos. Depois, o nosso programa a nível de saúde tinha várias valências, mas como a Santa Casa ganhou o concurso para os próximos 4 anos, o Chega não está cá para fazer valências a dobrar. Estamos cá para dar o auxílio necessário. O município tem responsabilidade nessa matéria. Exatamente. Tem essa competência. Exatamente, por isso temos cá para ajudar, porque não há melhor instituição que a Santa Casa da Misericórdia hoje para implementar essas medidas. Nós vamos manter o apoio à permanência em casa, que é 200 euros para as famílias que consigam guardar os seus familiares por mais tempo possível. Conclua, por favor. E isto para evitar o internamento precoce. E depois, eu digo, ajudar a Santa Casa, porque são 500 mil de euros que foi adjudicado, que esses 500 mil há 4 anos não foram aproveitados e perdeu-se, e quem perdeu foi quem mais necessitava. Muito bem, muito obrigado. Candidato do PSD, Michel Batista, nesta matéria em setor social, a autarquia naturalmente tem as suas responsabilidades, também tem a competência na área da saúde. O que é que o PSD propõe caso se venha a obter o maior número de votos no município de Nova do Castelo? Nós temos 3 eixos que vão de encontro a estas 2 áreas. Primeiro, portanto, mais saúde e qualidade de vida e o penal da inovação social, mas também podemos agrupar o envelhecimento ativo. Portanto, nós temos, na área da saúde, queremos implementar uma unidade móvel no Conselho, portanto, que possa se deslocar a cada uma das freguesias para medidas preventivas, portanto, junto à comunidade, em cada uma das freguesias, mas também ajudar um bocadinho a evitar que as pessoas possam deslocar para pequenos detalhes que possam, de facto, fazer a diferença na saúde das pessoas. Queremos também, já tenho a oportunidade de dizer, há 2 áreas também que queremos, junto do Governo Central e até inclusivamente debater este assunto também na comunidade intermunicipal, é precisamente a alocação de viaturas médicas de emergência mais próximas da nossa localidade. São poucas, estão alocadas a Viseu, e queremos naturalmente que existam viaturas mais próximos que possam dar resposta a vários conselhos. Como é que sensibilizar a tutela para que isso possa Temos acontecer? Que efetivamente fazer entender que somos todos portugueses. Estamos a falar anteriormente de que nós queremos ter a chamada discriminação positiva, então efetivamente nesta área é fundamental. E existirem mais viaturas médicas é possível, desde que exista investimento do Está a falar de uma VMER. De uma VMER, obviamente, localizada muito mais próxima. Depois também o serviço de urgência básica.
O Centro de Saúde de Mangualde está equipado para essa matéria, para estar aberto 24 horas sobre 24 horas. Penalva do Castelo não tem essa possibilidade e, portanto, nós temos que ter, quanto mais próximo do nosso território essa disponibilidade, melhor. Também temos que voltar a referenciar, juntamente com os outros municípios, para que possamos ter, junto do nosso território, essa disponibilidade. Penalva Maternidade Ativa, queremos dar um incentivo financeiro superior ao atual, portanto, de 2.000 euros, 25% de bens adquiridos no Conselho. Queremos também que as crianças até aos 3 anos de idade sejam acompanhadas no âmbito de várias áreas que são fundamentais para as mães naquele período pós-parto, desde a psicologia clínica, a nutrição, a atividade física e desportiva, o acompanhamento psicológico. Portanto, temos áreas que são fundamentais para a mãe pós-natalidade. Na área do Penalva Inovação Social, dizer que queremos continuar a reforçar e até melhorar os protocolos que são estabelecidos com as IPSS e com a Misericórdia do Conselho, ou seja, para qualquer tipo de investimento queremos reforçar dentro do regulamento específico daquilo que é determinado, reforçar os valores para apoio a estas instituições sociais, porque prestam serviço de bem-estar à população, de saúde e bem-estar, são apoios fundamentais estratégicos para o município, mas também queremos ir mais longe e criar um projeto inovador, que é as instituições candidatarem-se, numa medida que seja muito semelhante aos quadros comunitários, e poderem apresentar projetos inovadores que deem resposta às pessoas. Naturalmente, com determinadas regras, dando faseadamente. E acredita que o orçamento municipal permite acolher todas essas propostas? Claro que permite acolher essas propostas. Portanto, essa é uma questão de inovação e de ambição. E, efetivamente, acho que as instituições podem ganhar e, acima de tudo, a população pode ganhar com isso. Na área de envelhecimento ativo, que é precisamente uma área diferenciada, queremos, efetivamente, apoiar os séniores que, depois de 65 anos de idade, que se encontram em casa, que se encontram em isolamento social, outras pessoas que se encontram, efetivamente, já numa fase de idade de reforma, e apoiá-las no âmbito de uma universidade sénior, no projeto dos avós e netos, e, efetivamente, queremos que as pessoas pós 65 anos evitem estados de depressão e que tenham o contributo e o apoio do município. Candidato António Vilarigues, da CDU, em matéria de saúde e setor social, o que é que propõe para o município, para o Conselho de Penalva do Castelo? Portanto, primeira questão, proponho que a Câmara, qualquer que ela seja, apresente o balanço aos cidadãos de Penalva das transferências de competências. Nós somos iguais todos perante a lei na Constituição. Eu estou perplexo perante estas propostas. Somos todos iguais. Cada município tem as suas condições financeiras. Na pandemia, o município de Cascais pode fretar um Boeing 747 com material médico e clínico. Está a falar no envelope financeiro que foi transferido do Poder Central para o Poder Local? Não é o envelope financeiro. O envelope financeiro acompanha responsabilidades. A discriminação, ou melhor, o termos todos os mesmos direitos na saúde, nas escolas, na ação social, etc., implica que seja o Estado a intervir. Implica que seja o Estado a criar uma rede nacional de creche. Ponto 1. Implica que seja o Estado a acompanhar, através da segurança social, as questões de aumento de pensões, etc. Porque o que estamos aqui a falar, eu tenho dúvidas que haja dinheiro para isso, portanto gostaria de saber se o Governo transferiu todas as responsabilidades. Na área da saúde, como sabe, foram transferidas competências para os municípios. Eu sei e discuti isso, portanto estudei isso e escrevi sobre isso em jornais de âmbito nacional e regional. Portanto estou à vontade para falar. E se quiserem falar, falamos aqui em números e tudo. Portanto, dou-lhe um exemplo. Mangualde criou e tem protocolo, está no seu direito. Criou e está no protocolo com o Piaget e de criar outro tipo de curso. Em Penalva isso não pode ser feito, porque não há dinheiro para isso. Portanto, o orçamento dos municípios, isto é uma coisa de beabá. São diferentes. Portanto, nós não podemos ter a veleidade de um setor que compete ao Estado. O Estado é que pode garantir... Mas, como sabe, os municípios têm a competência de manutenção dos espaços físicos. Mas eu não estou a falar da manutenção dos espaços físicos. Só. Sim. Só. Pronto, é isso que eu estou a falar. Só. Portanto, não estamos a falar da distribuição de médicos, não estamos a falar das redes sociais, não estamos a falar de nada disso. Isso é o Estado que garante. Nós somos iguais perante a lei. Todos. O Serviço Nacional de Saúde, quando foi votado,
O PSD e o CDS votaram contra porquê? Por ser universal e gratuito. Em 79 votaram contra. Portanto, o que assistimos nessa área é de que há intervenções de privados, sim senhor, ninguém proíbe que hajam intervenções de privados desde o momento que não sejam à custa do orçamento. Porque não há mais nenhum setor, ou há poucos setores em que se intervém. Se eu abrir ali um restaurante, o Estado não me vem facilitar eu ter clientes para... Tem de concluir, Sr. Candidato. Portanto, Sr. Candidato, desculpe, pode-me tratar pelo nome. Prefiro. Como a todos. Prefiro. Muito bem. Prefiro. Mas deixe-me só então... António Vilariz, tem que Eu concluir. vou terminar. Ainda Portanto, terá mais 2 minutos para este tema. a igualdade dos cidadãos perante a lei só pode ser assegurada pelo Estado. Se não temos cidadãos de primeira em Penalva e de última em Penalva e cidadãos de primeira em Cascais. Muito obrigado, João Ou em Sintra, ou em António Lisboa. Vilariz. Vamos agora ouvir nesta matéria o candidato do Partido Socialista, José Laires, precisamente em matérias do setor social, ou apoios sociais e também na área da saúde. Sim, eu primeiro quero esclarecer que as únicas competências que foram transferidas para a Câmara Municipal é a manutenção dos edifícios e os assistentes operacionais que tratam da limpeza do edifício. Foi isso que eu referi ao início. A Câmara não tem nada a ver nem sequer com a Secretaria do Centro de Saúde, já não é da nossa responsabilidade, nem a parte médica nem clínica. Estamos a falar dos equipamentos e dos assistentes operacionais. Só, exatamente, só na limpeza e na manutenção do edifício. Rigorosamente mais nada. O senhor candidato Michel, já que há dias falou numa verba penal. Eu acho que o senhor não está atento. Não é para penal. Não, para a região. Mas, É para a região. certo, mas o senhor não está atento à realidade nacional. O INEM não funciona. O estado da saúde em Portugal é lastimável. Peço desculpa, mas isso até Este governo o está a Partido empurrar a Socialista saúde para os dizer isso. privados. É Só mau. que Este governo ou o anterior, então. Este Não. governo está lá há 2 anos. não está lá há 2 anos e Miguel cada Batista vez vai mais. ter a oportunidade de fazer Exatamente. réplica. Eu não daquilo que o interrompi candidato ninguém. José Eu não Laires interrompi está a ninguém. dizer. Portanto, o que todos nós estamos a ver é que a saúde está a ser empurrada para os privados. Quanto mais. Ouça, o nosso centro de saúde devia estar aberto até às 8 da noite. O nosso e mais alguns da região. Foi feito já várias exposições na cima para que pelo menos esteja aberto até às 8 da noite e não está. E aqui há dias, por falta de assistentes técnicos, fechou às 4 da tarde. E o governo, a administração central, não autorizou assistentes técnicos da Câmara a ir para o centro de saúde para garantir o serviço. 2 delas tinham lá trabalhado, e ainda lhes foi autorizado. E o centro fechou às 4 da tarde. O governo tem que se preocupar com isto e tem que dar uma saúde igual para todos. Na relação à parte que compete à Câmara, posso lhe dizer que eu percebo, compreendo e aceito que o governo tenha feito a delegação de competência. É muito mais fácil à Câmara manter o edifício, como pôr a fechadura, a porta, o ar-condicionado, o jardim. É muito mais fácil do que a administração central. E nós temos feito esse trabalho. Mas só esse trabalho. Além desse trabalho, quando chegámos à Câmara, comprámos uma viatura, porque o Centro de Saúde nem uma viatura tinha para o domicílio. Foi a Câmara que a comprou. E agora no PRR fomos buscar mais 2 carros elétricos que estão lá ao dispor do Centro de Saúde. Portanto, o que é da competência da Câmara e aquilo que a Câmara pode fazer, fará. Aliás, a Unidade Móvel de Saúde foi prometida pelo Executivo, onde eu estive, desde o início. E só não funciona porque tem que funcionar com médicos do sistema de saúde, que eles não autorizam nem trazem médicos de saúde. Também é verdade, se não tem médicos de saúde para colocar, a funcionar os centros de saúde nos seus horários normais, também é perceptível que não tenham para andar com a Unidade Móvel de Saúde. Isto é, sobre saúde, estamos entendidos. Depois dizer aqui ao Sr. Zé Rebelo, a Liga Social está em obras, Sr. Zé Rebelo, está quase concluído, onde vai aparecer um salão do idoso, que servirá para a Academia Sénior, para haver uma sala de convívio, para a literacia digital, para aqueles que entenderem. O CLDS 5G que você diz, são 561 mil, está a ser executado pela Santa Casa da Misericórdia. Candidato José Laires, estamos a chegar ao tempo dos 3 minutos, terá mais 2 depois de réplica, queira concluir, por favor. Queria só concluir dizendo-lhe que na parte social nós iremos aprofundar uma ação social porta a porta. Também é uma delegação de competências que passou para a Câmara, a ação social. Nós queremos alterar o sistema que existia na Segurança Social. Nós queremos os técnicos ir ao encontro dos problemas através dos seus presidentes de junta. Sabemos que há muitas situações escondidas e, portanto, nós iremos criar o assistente social porta a porta. Muito bem. Candidato José Rebelo, Sim, do Partido Chega, 2 minutos para 2 minutos, contra-argumentação Exatamente. daquilo que foi aqui dito. Em relação ao programa CLDS,
não é a Câmara. Vocês sabem, é a Segurança Social que atribui e a Câmara indica a entidade mais competente. Pronto. Que há 4 anos, por motivos estranhos, perdeu-se esses 500 mil euros. As pessoas têm que saber o que é. Não é? Em relação ao nosso projeto, às vezes não precisamos de inovar. Às vezes as coisas mais simples é o que a população precisa. Nomeadamente com as nossas hortas comunitárias, temos terrenos baldios, que seja na vila, que seja nas aldeias, mas temos um projeto específico para a vila e para dar atividades aos nossos idosos, às nossas creches, para mexerem na terra, porque não é dar um lápis ou uma caneta a um homem que trabalhou uma vida toda da terra que ele vai se sentir feliz. Temos que criar condições. E às vezes as condições não é preciso gastar valores, são as coisas mais simples. Por exemplo, como o nosso centro de trocas. Eu sei que ele existe. Agora o que se vai lá fazer, não sei. A realidade que eu vi é aquela. Sacos espalhados de donativos que as pessoas dão, que metade deles acabam para o lixo. Isso é que é uma pena. É uma pena. Percebe? Este tipo de iniciativa é ótima. É pena que não tenha divulgação. Não tem havido acompanhamento? Não tenha divulgação. Depois, 2 horas por semana abertas, das 10h30 às 11h30, quem precisa acha que é uma iniciativa que vai às necessidades de todos. Claro que não. Isto só vai às necessidades de alguns. E é por isso que o Chega está contra. Todos têm os mesmos direitos. Todos. Muito bem, candidato José Rebelo do Chega. Candidato Michael Batista, do Partido Social Democrata, daquilo que foi dito aqui pelos seus adversários, nesta matéria, adversários políticos, naturalmente, entenda-se. O que é que aqui, daquilo que foi dito, o que é que pretende contra-argumentar? O candidato do Partido Socialista, o Sr. Jalés, quer ter a ambição de alterar a lei para os deputados. Eu quero ter a ambição, que sabe que é algo que não está ao nível do município, está ao nível do Estado e do Parlamento. Eu tenho a ambição de criar no Concelho de Penalva de Castelo melhores condições de vida para os seus habitantes e, portanto, a questão da VMER é algo que o Governo, o Ministério da Saúde e o Governo podem trabalhar nesse sentido em conjunto com o município e com outros municípios que não serem certamente o único a querer. Relativamente à questão da unidade móvel, eu às vezes estranho porque foi uma promessa vossa durante 12 anos, de facto. Não implementaram, mas há outros conselhos que estão a funcionar. Está no orçamento. Mas está a funcionar nos outros conselhos. Está no nosso orçamento. Só diz que são os médicos que não podem ser sim. alocados. Isto não é verdade, porque efetivamente há outros conselhos. Não, então há outros conselhos que funcionam. As unidades móveis de saúde funcionam. Então nós somos filhos de Deus e outros são filhos do diabo. Não pode. Portanto, já vai ter a oportunidade de contra-argumentar. Não, é verdade. Então, se existe essa disponibilidade, temos que trabalhar nesse sentido para que efetivamente possamos colocar em prática o funcionamento da unidade móvel. E depois dizer que, naturalmente, que esta proximidade das freguesias é fundamental. Nós queremos, para além destes fatores que disse há pouco, quero anunciar também a questão do espaço cidadão móvel. Portanto, a gente móvel, quando digo móvel, é alocarmos em cada uma das freguesias para responder a questões pequenas, burocracias aos habitantes de cada uma das freguesias. Mas permitir também que as pessoas assim se sintam muito mais próximas da sede do Concelho em vários domínios. Portanto, é possível fazer mais, é possível fazer melhor, é possível dar resposta em vários domínios e eu tenho essa ambição, eu e a candidatura que represento, de, juntamente do Poder Central, ter essa prioridade na área da saúde. Uns têm de uma maneira, nós teremos na área da saúde, certamente sabemos que vamos ter que lutar para que conseguimos implementar em prática estas medidas. António Vilarigues, nesta matéria, do que foi dito pelos seus colegas... Deixa-me só terminar uma coisa, peço desculpa. É só Rapidamente. dizer que nos últimos 10 anos parece que foi o Partido Social Democrata que foi governo. Já vai ter a oportunidade de responder, Nos dois naturalmente, foi José claro. Laires. Mas agora o candidato a ser Não, António Vilarigues. 2 minutos Não. também nesta matéria para, eventualmente, contrariar ou contra-argumentar aquilo que foi dito. Pronto, assim numa meia irónica, meia realidade, convém recordar que em Penalva o PSD e o CDS juntos, sob diversas formas, tiveram 33 anos no poder. E o Partido Socialista também, sob diversas formas, teve 16.
Portanto, chegámos à situação a que chegámos 12 mais 4. Quem? Quando foi o Gabriel Costa. Mas continuemos. Peraí, alto. Pronto. Continuando. As afirmações vinculam só naturalmente o candidato. O candidato, exatamente. Portanto, há uma área que está a ser atribuída aos lares e que, na nossa opinião, devia, em Penalva, portanto, não só em Penalva, como é óbvio, e que devia de ser organizada de maneira diferente, que ninguém aqui falou, que é os cuidados paliativos. Temos uma população envelhecida, portanto, os cuidados paliativos deviam de merecer da parte do Poder Central, em primeiro lugar, portanto, porque é o parente pobre, como é o da saúde pública. É impressionante que em Viseu não haja médicos de saúde pública que cheguem para estarem alocados ao respectivo concelho, e não há atenção. Convém esclarecer, sobretudo, os cidadãos de Penalva. Não há falta de médicos em Portugal. Portugal está dentro da média da OCDE. Há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, que são médicos e de enfermeiros, que são duas coisas diferentes. Mas nós estamos a exportar médicos para o estrangeiro e estamos a exportar enfermeiros para o estrangeiro. Portanto, isso também deve ser tido em consideração quando se fala disto a nível portanto, dos concelhos respectivos. E depois há a questão, que também não depende, como é óbvio, de Penalva, é a realidade. Nós temos em Portugal 1 milhão de pensionistas a ganharem 500 euros por mês. Portanto, está tudo dito, não faço mais. E utilizou exatamente os 2 minutos de contra-argumentação. José Laires, do Partido Socialista, o que quer contra-argumentar neste assunto, neste tema que foi dito aqui neste painel? Eu quero dizer o seguinte: a questão da Unidade Móvel de Saúde, dizer ao Sr. Candidato Michael que aquilo que nós temos feito é constantemente propor à Unidade de Saúde os médicos para a Unidade Móvel. Mas eles, se não chegam para o atendimento ao público, certamente também não haverá para nada. Depois dizer que não é assim como o senhor está a dizer. O PSD esteve no governo de 2013, quando nós chegámos, 2014 e 2015. E agora já está a 23, 24 e 25. Portanto, já vai. Não são 10, 2. São 8, 4 ou 8, 4 e meio. Não é 10, 2. Você disse nos últimos 10 anos. Não. Não é assim. Não é assim. Mas olha, garanto-lhe assim que quanto mais tempo o PSD estiver no governo, mais a saúde passa para os privados. Toda a gente sabe isto. Se o quiser aceitar, aceite. Se não quiser aceitar, não aceite. Dizer-lhe que, além desta situação e da ação social, queremos continuar a reforçar. Temos o radar social em funcionamento. Queremos continuar a reforçar a teleassistência aos idosos, que é aquele aparelhinho que eles têm em casa e, portanto, quando têm um problema vivem isolados e carregam o aparelho. O aumento da natalidade foi implementado por nós com 500 mil e agora em 4 anos aumentando 400 euros para onde vamos chegar aos 2.600. E dizer-lhe que em matéria da rede social, no apoio aos lares, este Executivo em 12 anos investiu 1.350.000 euros em 6 lares. Está neste momento SESURS e foi aprovado agora Germil, com mais de 225 mil euros. E, portanto, nessa matéria, com 2 objetivos: criar melhores condições, mais condições para os nossos idosos e também criar emprego, porque cada lar que abre é mais emprego que existe no Concelho de Penalva do Castelo. E, portanto, foi com estes 2 objetivos que nós fomos sempre apostando nos lares. Depois de dizer-lhe só aqui mais um bocadinho, na área da saúde, que a questão da delegação de competências muitas vezes tem sido usado como agora é a Câmara. Não, eu quero esclarecer de uma vez por todas. Quando houver um problema com a limpeza ou com o edifício, venham ter com a Câmara. O resto, nós também reportamos para as autoridades centrais. Nós estamos fartos de reivindicar ao Governo. Todas as câmaras. Muito bem. Agora é preciso que o Governo esteja para aí virado. Utilizou os 2 minutos de contra-argumentação. Vamos agora entrar no terceiro tema e começa agora pelo candidato do Partido Social Democrata, Michael Batista. Vamos abordar questões no que diz respeito à mobilidade de pessoas e acessibilidades ao Concelho. Também são 2 fatores importantes para o desenvolvimento de qualquer território. Nesta matéria, considera que Penalva pode ir mais além em termos de acessibilidades e na mobilidade? Sim, claro que sim.
Aliás, tenho tido a oportunidade de dizer que existem projetos em vigor que não respondem às necessidades do Conselho, nomeadamente o projeto Irivi. É uma resposta, mas não é uma resposta capaz de responder a todas as necessidades. E a nossa candidatura tem um projeto que visa, portanto, permitir a todas as pessoas a disponibilização, portanto, a disponibilidade de transporte interfreguesias no Concelho de Penalva do Castelo. Portanto, através de um minibus ou através de uma carrinha de transportes, ter essa disponibilidade no itinerário que vai funcionar naturalmente em dias pontuais em cada uma das freguesias para se deslocarem à vila de Penalva do Castelo. E neste caso, as pessoas mais velhas, mais de 65 anos, têm esse transporte totalmente gratuito. Portanto, não é suficiente a rede que agora há na Cimevisa do Lafões, que foi recentemente... Isso é para as escolas, e a outra, o móvel que está a funcionar, naturalmente que não dá resposta para aquilo que é uma necessidade de ir à localidade. Portanto, está aprovado que foi um erro estratégico, porque efetivamente a comunidade intermunicipal, ainda agora na questão do início do ano letivo, não foi só o município de Penalva do Castelo, serei sempre também honesto nesta matéria e transparente, foram vários municípios que tiveram um problema, houve um reconhecimento público que falhou, mas falhou e não pode falhar. A comunidade intermunicipal tem que ter esse cuidado e talvez antes de pôr em vigor, fazer algo piloto que funcione de maneira a perceber que se os motoristas estão ou não preparados para conduzir no território, se conhecem o território, e se efetivamente é capaz de responder à necessidade de cada um dos concelhos. Portanto, há projetos que sem dúvida que funcionam em modo comum, há outros que não funcionam em modo comum. Portanto, cada território é um território, cada terra é uma terra, cada concelho é um concelho. E, portanto, nessa matéria queremos, de facto, melhorar. Assim como também na questão dos acessibilidades da rede viária. Queremos melhorar na zona poente e na zona sul do concelho, portanto, a rede viária. Queremos também, noutra matéria que é dentro da vila de Penalva do Castelo, tentar evitar o trânsito pesado, principalmente para a zona industrial de Esmolvo, que é a estrada que já estava prevista há muitos anos, que é a ligação entre Gois e Esmolvo, assim como também queremos ainda requalificar algumas vias que estão em fase ou necessidade de fazer essa intervenção. Portanto, ao nível dos transportes será este o nosso projeto. Muito bem. António Vilarigos, nesta matéria de acessibilidades e mobilidade dentro do Concelho, acessibilidade, estamos a falar de arruamento, ruas que dependem do município, e em termos de mobilidade, se há lacunas ou o que é que a CDU propõe? Portanto, relativamente à mobilidade, em termos de ligações do município à área da CIMI, que é isso que este projeto de 39 milhões de euros portanto, representa, se funciona na área metropolitana de Lisboa com 3 milhões de pessoas, se funciona na área metropolitana de Lisboa, do Porto com mais ou menos, aliás, ligeiramente mais do que Lisboa, curiosamente. Portanto, se funcionam, há qualquer coisa na CIM que não funcionou na elaboração do concurso. O concurso era internacional, portanto, não houve o suficiente. O que se mantém é a situação, no grosso modo, que existia. Portanto, não há benefício, tirando o passe e pouco mais, não há benefício, não há ligações de Penalva para o Sátão, continua sem haver, o que é, pronto, é inqualificável. Pronto. E enquanto essa questão não for suficientemente estudada e resolvida, nós estaremos sempre a denunciar. Podia ter sido um passo positivo, objetivamente. E dentro do Conselho, não foi. Vilarigos, o que é que lhe parece em termos de mobilidade? Deixe-me só acabar em relação aos transportes escolares. Na questão dos transportes escolares, mantém-se uma coisa que é legal, nem percebo. Não são acompanhadas. Os transportes escolares deviam ter uma pessoa ou duas lá dentro a acompanhar o transporte. Não têm. Portanto, mantém-se a situação que dura, pelo menos desde que eu estou no Conselho, e é descalculo que sim, desde 2005. Portanto, em relação às vias, há vias para melhorar, há vias para serem requalificadas, nomeadamente a via que foi toda, aliás, eu levantei isso numa Assembleia Municipal, que foi toda, portanto, esburacada, entre aspas, quando foi da transferência de água dos rios, portanto, e que está a precisar. Eu tenho um carro que se queixa, quando eu me chego mais para a direita, o carro puxa para a esquerda, portanto, relativamente a isso, portanto, foi positivo o alcatroamento dos caminhos agrícolas. Agora, também, tudo isto implica, portanto, implica manutenção.
Portanto, e acho que está na hora de um conjunto de obras que são necessárias. Em relação ao ir e vir, é um grão de areia na engrenagem. Portanto, porque o que de facto Não responde às necessidades das não populações? responde às necessidades das populações. Portanto, quer dizer, responde minimamente, mas as pessoas, sei lá, eu não acredito que não haja ninguém em Penalva que não gostasse de ir ver um concerto, ir de autocarro e voltar Muito a bem. Viseu, por exemplo, e por aí fora. Não é? Muito bem. António Vilarigues utilizou os 3 minutos. José Laires, do Partido Socialista, nesta matéria, em matéria de mobilidade e acessibilidades dentro do Conselho, naturalmente irá elencar aquilo que foi feito, mas aponta algumas lacunas ou não? Obviamente que foi reconhecido pela CIM que no início do ano letivo, na primeira semana, houve várias falhas no transporte que não é escolar, é um transporte público. Portanto, podem vir os alunos, como vir qualquer cidadão. Dizer-lhe que foi corrigido pontualmente. Há 2 situações que estamos a falar, cerca de 15 minutos, que ainda não foram corrigidas pela empresa, mas nós todos os dias estamos a reportar para a CIM todas as falhas. E certamente daqui por mais algum tempo, espero que curto, muito curto, a situação dos transportes estará resolvida. O ir e vir, além de ser uma vantagem económica para as pessoas, que pagam exatamente o preço do autocarro, pagam 1,5 € vir a 21 km da Matela, ou vir a 15 de Real, ou a 6 do Carvoeiro, o ir e vir, se for marcado de um dia para o outro, serve para vir ao centro de saúde, mas serve para tudo. Ninguém, não precisa de dizer para onde é que vai. Em São Vilarigues também dá para vir para o Sátão. Só pode requisitar de vir para vir para o Sátão. Portanto, Eu sei. E também pode apanhar os transportes, pode apanhar, você, com um passe de 20 €, pode apanhar o transporte de Nova para Viseu e depois de Viseu ir a São Pedro Sul às Em Termas. toda a rede da comunidade. Em toda a rede da intermunicipal. comunidade, por eu 20 sei, €. isso eu tenho Pá, conhecimento. se me disserem que é muito melhor. E é fazer- suficiente, José Laires, o ir e vir na mobilidade interna dentro do Conselho? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que fora do período escolar, o ir e vir, nunca houve nenhum pedido que fosse feito para o ir e vir que não tivesse sido, portanto, que o município não tenha sido atendido. Portanto, o ir e vir é um projeto que, segundo algumas pessoas, não é indicado, mas olha, está a ser replicado na Grécia e em Itália. E, portanto, é porque tem alguma mais-valia para os territórios de baixa densidade. Porque deixe-me dizer ao Sr. Candidato Michael que quando havia carreiras regulares, não sei se sabe, mas as câmaras suportavam o déficit tarifário dos autocarros. O senhor não é trazer um autocarro a circular pelo Conselho, que custa milhares de euros ao fim do mês, e depois traz-se de uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas. Foi por isso que acabaram as carreiras regulares. O senhor não pode trazer uma carreira todos os dias e depois chegar ao fim do percurso e verificar que esta carreira trouxe 2 pessoas, aquela trouxe 3, aquela trouxe 1. Isto não pode acontecer. Em Em questão de mobilidade, sim. em questão de acessibilidade, o Conselho de Penalva construiu só, nestes 12 anos, só de ligações secundárias entre povoações e algumas agrícolas, cerca de 32 km. Tem neste momento, fruto do Fundo de Emergência, mais 1.085.000 € aprovados para caminhos no Conselho. E as juntas de freguesia, mais 1.300.000 € para executar. A estrada que o Sr. Vilarigues está a falar, estão todas adjudicadas desde junho, mês 6, Ponte de Porcas, Aldeia de Casal Diz, está adjudicada, e a rede de água, porque o senhor vê que arrebenta quase todos os dias. Sesures a mesma coisa, 1,4 km entre o início e o fim de Sesures, e já andam a fazer os muros entre a Ponte de Santa Clara e o Carvoeiro, estas obras no 1.200.000 €. Responder que todos nós gostamos de ter uma acessibilidade à zona industrial, mal projetada, mal pensada, mal executada, em Esmonfo-Sesures, aquela zona empresarial, só o seu candidato é que diz que está bem localizada, mas lembre-se, no CRAN é que havia dinheiro, no CRAN, quando estava o anterior executivo no poder, no CRAN é que podia ter chegado à zona industrial de Esmonfo. Muito bem, muito obrigado. José Rebelo, Sim, senhor. nesta matéria, acessibilidades. Exato. Nesta E matéria, mobilidade. já para rematar aqui com a zona industrial, um dos pontos que há décadas se fala e que nunca ninguém teve coragem é de acabar a via de cintura externa que liga hoje a Esmofo. Há décadas, mas não sei porquê. Não sei porquê.
Pronto. Eu sei. Depois, a zona industrial. Já vai ter a A oportunidade de zona, responder. a zona industrial diz que está fora de mão, que não presta. Então, o que você está a dizer é que quem mora em Sesures, Quinta da Ponte, Boco, estão fora de mão, não interessa. Não, Não, toda a não, gente não é isso que eu interessa. estou a dizer, não é Não, isso que eu toda a gente interessa. Não é isso que eu estou a dizer. Quer para Jermil. Mas estamos a falar de quê? 5 minutos, 7 minutos. Gastou-se 1 milhão e deita-se tudo fora. Pronto. Essa parte eu deixo consigo. Em relação aos caminhos agrícolas, vão fazer mais. Eu gostava de ver, por exemplo, na Quinta Nova, tem lá 5 casas e parte delas nem tem acesso em Alcatrão. Têm 350 metros de Casaldice e são obrigados a fazer 3 quilómetros. Eu gostava de ver esse caminho executado, porque não tem água nem esgotos. Bom. Depois, as pessoas que lá vivem, antigamente tinham transporte que iam lá buscar as crianças. Hoje em dia não há. Pronto. As crianças que existem têm que fazer 1 quilómetro e meio a pé, sozinhas, para apanhar o autocarro. Sim, É senhor. verdade. Pôr uma Sim, carrinha da Câmara. Sim, senhor. Eu posso chamar com o pai, que o pai seguramente ou me mentiu a mim, ou se não, alguém está a mentir. Está bem. A seguir da rede viária, a parte das antas e matelas, como eu tinha dito, as acessibilidades não existem. E isso chama-se coesão territorial. Temos que criar condições para que todo o terreno seja próspero. E não só Desmoufe, Penalva, é que conta, não, todo o território. E pronto, é isso. Por Muito bem. enquanto. José Rebelo, do candidato do Chega. Vamos aos 2 minutos para contra-argumentar. Começar pelo Michel Batista, que iniciou este assunto. Bem, dizer em primeiro lugar que se é ou não um grande investimento, vamos ver. Agora, no ir e vir, até pode ser replicado em todo o mundo. Agora, no Conselho de Penalva do Castelo, pessoas como eu tenho visto, que efetivamente têm dificuldade em aceder aos meios tecnológicos, têm filhos ausentes, imigrados ou migrantes em todo o território nacional, acha que tem capacidade uma senhora de uma determinada idade corresponder a este desafio? As juntas de freguesia Não fazem tem. isso. Não tem. As juntas de freguesia As fazem juntas de isso. freguesia têm, naturalmente, que apoiam nessa matéria, mas não têm essa capacidade de fazê-lo sistematicamente. E nós sabemos o que dizemos porque falamos com as pessoas também. E depois dizer que eu nunca disse, fique bem claro, que a zona foi a melhor zona industrial. O que eu disse foi, e continuo a dizer, é que ela existe lá e que estrategicamente para determinados investimentos era a melhor. Eu posso lhe dizer que nesta semana recebi um e-mail para um investimento naquele local. Agora, foram pouco ambiciosos, se calhar nessa matéria. Também dizer que se houve tempo em que existiu dotação financeira como nunca existiu, foi agora. Tiveram Portugal 2020, tiveram Portugal 2030 e tiveram PRR. O PRR surgiu recentemente por consequência de uma pandemia em que existiram milhões e milhões e milhões de euros para todo o território nacional. Vamos ver o termo comparativo entre os municípios. O município de Sardancelho, o município de São João da Pesqueira, portanto, municípios com uma densidade mais baixa, Penedono, em igual circunstância, foram buscar muito mais fundos comunitários. Portanto, se houve oportunidade Mas para de grande variante? investimento, para Para várias obras. Ah. Para várias obras. E a Estamos questão a falar é da que, variante. se a estrada, e depois outra questão, então vocês acham que foi mal localizada, porque é que efetivamente não construíram as outras duas? Zonas industriais. Já temos uma no. Você já sabe. Sabe? Na ITI. Agora está tudo na ITI, obviamente. Não, é? Não, mas está, o senhor sabe Mas, que está. 12 Na história. anos de mandato. Já vai ter a oportunidade. 12 anos de mandato, não são 2 dias. É que às vezes dá a sensação que não houve dinheiro, que não houve disponibilidade, que não houve dotação, que não houve orçamento. A verdade é que quem é que teve PRR nos últimos 30 anos? Fica a opinião do Michel Batista, candidato do PSD, contra a argumentação do candidato da CDU, António Vilarigues. Portanto, sobre a mobilidade, já disse, não tenho mais nada a acrescentar. Sobre a área industrial, vamos lá ver se a gente se entende. Temos uma pedreira em frente à área industrial, que emite poeiras. Pronto. Há tecnologias para fazer isso, mas não há dinheiro de certeza para implementar essas tecnologias. Portanto, eu quero colocar lá uma empresa. Os ares condicionados, os computadores, o que quer que seja que eu produza numa fábrica, as máquinas ficam em pouco tempo.
para ter uma ideia, portanto, eu fui diretor de informática dos 2 estaleiros navais de Almada e de Setúbal. Os servidores que estavam em Almada estavam numa sala onde não entrava ninguém. Têm que estar, porque os servidores têm que estar permanentemente a 11 graus centígrados, com a potência que eles tinham. Os ares condicionados, não entrando lá ninguém, não se abrindo a porta, ao fim de 4 meses os filtros estavam pretos. Portanto, agora imagino o que é que será com poeiras a circular permanentemente. Eu acho que isto é tão óbvio que não percebo esta discussão aqui, como é que é a defesa daquela situação. Não tem que ver por serem esmofo ou por serem em Cesuros, não tem nada a ver com isso. Tem que ver com o facto de lá estar instalada primeiro uma pedreira, ou das duas uma, ou se fechava a pedreira e então a área era ótima, ou se não se fecha a pedreira, portanto a pedreira continua a produzir, não há condições. Quer dizer, eu acho que isto é óbvio. José Laires, do Partido Socialista, candidato do Partido Socialista nesta questão, os 2 minutos para, eventualmente, contra-argumentar. Portanto, quero dizer muito rapidamente ao Sr. José Rebelo que da Quinta Nova a Casal diz, aquele caminho, se o senhor lá for, o Jeep da Câmara consegue passar com os espelhos e tem uma casa de um lado, o senhor não vai deitar uma casa abaixo para fazer um muro, ou estão a fazer ali uma variante, por uma situação em que eles têm um bocado... Os miúdos que vêm da ponte da Cheira da Ribeira vão numa carrinha da Câmara, são transportados, até lhe digo o nome do funcionário da Câmara, são transportados por João. São transportados por João. Depois dizer-lhe que a zona no PRR não houve dinheiro para variantes, Sr. Michel. Portanto, houve muito dinheiro, mas não houve para variantes, houve no CREN. Mas ninguém falou Houve no CREN. Houve no CREN. Eu não falei numa variante. Depois dizer que a zona empresarial, é uma estrada normal. a zona empresarial dos Molfos Cesuros teve nos últimos 3 anos mais 3 empresas, 2 de móveis e uma de transformação de pedra. Afinal é funcional. E agora foi adquirido já mais um terreno para uma oficina automóvel. Podiam estar mais. Podiam oficina automóvel, claro, podiam estar mais. Mas há mais, o senhor aqui há dias que não havia empresas, mas no Conselho de Penalva nos últimos 4 anos há mais 26 empresas. Então, quantos postos de trabalho? O desemprego caiu. Já lá vamos. Até porque o senhor, deixem-me só fazer estes parênteses e eu vou descontar o tempo. Adivinhar o último tema, porque é a atratividade empresarial. Okay. Vai ser esse o último tema. Está aqui, não estou a mentir, a atratividade empresarial. É esse o último tema, porque é de crucial importância para fixação de pessoas e gerar riqueza. Portanto, mantendo ainda aqui mais cerca de 1 minuto, mais ou menos, ainda se quiser falar em matéria de mobilidade e acessibilidades. Sim, José Laires. Obviamente que quero continuar a falar de mobilidade e acessibilidades. Se há situação em que esta Câmara, durante 12 anos, se preocupou, foi na mobilidade, foi na construção de estradas, na requalificação de outras, na abertura, Antas, Miuzela, A25. Aqui o Sr. José Rebelo diz que as Antas está desprezada. Das Antas à A25 são 5,5 km até às Sete Tavares. Foi uma parte primeiro qualificada por nós. Estiveram 700 metros de mangual por fazer, que foram beneficiados como bituminos há cerca de 2 meses. E, portanto, nós não esquecemos as Antas, não esquecemos a Batela, não esquecemos a Miuzela nem Vila Cova. Eles, para irem para Viseu, já não vêm por Penalva nem vêm a Mangual. Entram nas Sete Tavares. Portanto, essa estrada foi aberta integralmente, Miuzela, limite de Mangualde aberta, 1,8 km aberto por este Executivo e beneficiado como bituminadoso por este Executivo. Precisamente tendo consciência que o setor poente do Conselho teria ali uma acessibilidade muito mais rápida à capital do distrito ou tanto para o distrito de Viseu como para o distrito da Guarda, a Sesta Vasta excessivamente a meio, e portanto foi essa uma preocupação nossa e foi uma estrada, repito, rasgada e beneficiada como bituminadoso por nós. José Rebelo, em matéria de ainda mobilidade e acessibilidade, 2 minutos. Exatamente. Bom, o problema é que nós não vivemos sozinhos, não é? Fizemos a estrada, mas do lado de Mangualde, como sabe, a estrada é deplorável. Deplorável. 2 vezes que está a eu sei, já foi remediada. Não foi remediada. Não faz mal. Vá lá ver. Foi remediada. Porque ainda por cima da mesma cor,
uma pessoa... Mas ouça, aqui não há cores. Não há cores. É mais fácil às vezes de Nós somos encontrar, Penalva do Castelo. de encontrar consensos. Não, isso é uma ideia errada. Não, Não, tem isso que é se ideia. encontrar sempre consensos, porque não vivemos sozinhos. Né? Temos os nossos rios que estão num estado lastimável. Quais? O Dão já fez o controle da água. O Coja já fez o controle da água. O Coja está. A coisa está por causa de Sátão, não é? Então, mas temos que articular e temos que exigir que os nossos vizinhos façam o trabalho deles para nós fazermos o nosso. Tem um processo. É assim que se trabalha. Por isso é que lá estão. Caso contrário, não interessa. Mas tem um processo. Pronto, Tem um processo. pronto, depois só para acabar. O Sátão não é Penalva. Sim. Depois o Sr. Presidente, Presidente, antes de iniciar a escola, deu uma entrevista a dizer que nenhum menino ficava mais tempo de 35 minutos desde casa até a escola. Até hoje não aconteceu. Quando Mas era a Câmara, é verdade. os problemas que aconteceram a primeira semana, eu nisso não discuto, que é normal. É normal. Agora não se pode dizer uma coisa que não sabe o que é que vai passar. Varia mais esperar. E depois no fim dizia lá os seus louros. Mas não. Depois pronto. Muito é bem, isto. José Rebelo. Vamos então para o último assunto. Eu já revelei o tema, não é? E agora começo pelo António Vilarigues, naturalmente, que é um dos setores mais importantes. A atratividade empresarial e comercial para um território gera riqueza, fixa pessoas e, naturalmente, desenvolve toda uma região. Considera que aquilo que está a ser feito ou que foi feito é suficiente? É possível ir mais longe? Qual é a aposta da CDU? Pronto, se queremos falar no passado, portanto, é evidente que não é. Portanto, quando vereadores fazem afirmações a dizer que os caminhões de tiro não podem circular por ali, portanto, na altura respondi, está bem, na Irlanda não há autoestradas quase, e produz mais e circulam os carros. Portanto, mas voltando ao presente, que é o que interessa. Portanto, primeira questão para nós é valorizar o trabalho. Aquilo que tem que ser criado é valorizar o trabalho das pessoas. Esse é o nosso ponto de vista fundamental. Isto significa o quê? Significa, em termos gerais, que o salário mínimo devia de ser o que é. O salário mínimo 3,300 equivale hoje a 1.350 euros, e é sabido que onde que estamos nos 800, portanto não há valorização do trabalho, por várias razões, que não são da responsabilidade, como é óbvio, da autarquia. Queremos verticalizar a produção, ou seja, partir do setor primário para o setor secundário e para o setor terciário, verticalizar a produção. E a propósito do frio, é uma proposta da CDU pelo menos desde 2005. Eu quero só recordar, para dar o exemplo que isto não é só a Penalva que entra neste barulho, que uma proposta da Compal e da Cooperativa de Moimenta da Beira sobre uma rede de frio com projetos europeus para apoio governamental recebeu a resposta: não é preciso, porque há uma central aqui em Espanha mais perto que trata disso. Portanto, estamos a falar da Compal. Perdeu-se uma oportunidade? Perdeu-se uma oportunidade em Moimenta. Perdeu-se uma oportunidade de criação de postos de trabalho, de aumento da produção. Mas está a referir noutro concelho? Estou a referir. Portanto, eu estou a dizer é que vamos partir do princípio que em Penalva isso não vai acontecer, mas já aconteceu. Isto era para esclarecer os ouvintes. Para esclarecer os ouvintes daquilo que estava a falar. Portanto, não tem que ver com Penalva. Portanto, tem que ver numa situação, numa dimensão muito maior. Portanto, houve essa resposta relativamente a isso. Portanto, volto a dizer, agricultura, nas suas vertentes todas, transformação industrial e mais proatividade comercial. Nisto cabe o turismo, como é evidente, portanto, valorizar aquilo que temos. Acho que devemos de acabar, não sei se está acabado. Alguma medida específica que o município pudesse ter, taxas, elas estão no mínimo, mas poderia haver alguma medida rapidamente, António? Não, tem que ver sobretudo com, para o setor primário e para o setor secundário, portanto, ou seja, para a agricultura e para a indústria, tem que ver sobretudo com a fixação
a partir de cadastro, daquilo que falei, Sim, sim. não me vou repetir, até para não ocupar o tempo nisso, portanto, e da criação de áreas verdadeiramente industriais, onde a preços baixos, a preços se procure valorizar e Muito fixar a população. Muito bem. Pronto, relativamente Já atingimos Pronto. o tempo, terá mais 2 minutos depois, ainda se entender, para continuar a falar sobre este tema. José Laires, em termos de atratividade empresarial e comercial, para gerar riqueza, atrair pessoas, no fundo, gerar a economia no Conselho, o que é que o município fez, tem feito, naturalmente irá defender aquilo que tem feito por parte do Executivo que o senhor integra, mas aquilo que, enquanto candidato e se for Presidente de Câmara, defende para uma maior atratividade empresarial e comercial. Sim, onde demonstra a nossa preocupação e a nossa aposta sempre neste setor, é que além da zona empresarial de Semofo-Sesures, nós temos na ITI inscrito a zona empresarial de Germil, que já tem terrenos adquiridos, tem um litígio... Eu vou fazer um parênteses, que já falámos aqui várias vezes de ITI, para esclarecer os ouvintes o que é uma ITI. É um programa dentro da Comunidade Intermunicipal que candidatou para fundos comunitários no quadro 2030. Em que Penalva tem 4 milhões Cada 650 mil euros, tem a sua cota. Porque é importante esclarecermos quando se fala em ITIs. Na CIM não há cotas de solidariedade. Portanto, cada um tenta sempre buscar a sua cota, e essa história assim foi criada também numa lógica de solidariedade também não existe. Dizer-lhe que na ITI de Penalva do Castelo, além da zona empresarial de Germil, está o auditório, a praia fluvial, a escola e o pavilhão e o parque urbano. E dizer-lhe que a nossa preocupação, não só com a zona empresarial de Germil, o SERV1 está no PDM em zona empresarial, portanto, onde pode ser construída, onde podem construir lotes para empresas, onde a Câmara tem um terreno de 1,8 e que, portanto, a qualquer momento também pode ser preparado, adaptado para alguma empresa que possa surgir. Depois, para a atração das empresas, como lhe disse, nós criámos a Associação Comercial Empresarial, vamos criar a Associação Empresarial, Comercial e Agrícola, precisamente com esse fim, para tentar atrair empresas, para tentar, essencialmente, também dar condições àqueles que cá estão, porque há muita empresa no Conselho de Penalva, e há bocadinho eu ia dizer que em dezembro de 2017 havia 417 pessoas desempregadas, e agora há 158, e que aumentaram 26 empresas nos últimos 4 anos. E, portanto, isto significa que Penalva tem tido mais empresas e tem tido também mais emprego. Depois dizer que a derrama está no mínimo, e que há bem pouco tempo, à semelhança também do que vai acontecer no Sátão, através do concurso internacional, a fibra vai ser instalada em toda esta região, nas zonas brancas, ou seja, havendo fibra em todo o concelho, haverá mais atratividade para as empresas, como sabe, as empresas precisam de fibra, e também as famílias precisam de fibra, e a fibra vai ser uma realidade em todo o concelho. Depois dizer-lhe também que na questão nós temos um regulamento, temos uma incubadora de empresas, já com protocolo com a AIRV, vai ser instalada na praça do município, já estão lá, foi agora feita uma candidatura também para o imobiliário e para o apetrechamento. Será uma oportunidade para que os jovens queiram começar a sua empresa, terem um espaço, terem condições. Estar também no emprego diferenciador de quadros superiores? O emprego diferenciador de quadros superiores é uma ambição de todos. De todos, naturalmente. Mas como sabe, a Penalva do Castelo não tem empresas de grande referência. Hoje temos os nómadas digitais, cada vez estão a instalar mais, instalam-se até em algumas aldeias dos concelhos. Do interior, é verdade. Do interior estão-se a instalar. Eu conheço muitos casais que estão nessa situação. E dizer que nós, para a zona empresarial de Semofo-Sesures, temos um regulamento, que foi assim que foram vendidos todos os lotes, e que, por exemplo, até aquilo vai baixando em função do número de postos de trabalho, e que se criar 20 postos de trabalho, um lote de terreno com todas as infraestruturas e com uma área de 3.200 metros quadrados, custa 2.650 euros. Portanto, todo o setor empresarial, a aposta no emprego, na instalação, nas empresas, foi sempre uma preocupação nossa. E tanto é que sempre que tivemos a oportunidade, na ITI lá está uma obra das empresas, no PDM lá estão os terrenos para as empresas. Só para dizer que foi sempre um setor em que tivemos especial atenção, e fruto disso, se calhar,
diminuiu o desemprego e aumentaram as empresas. José Rebelo do Chega na atratividade económica e Exato. empresarial para gerar riqueza no Conselho. Deixa-me assentar, porque senão estão cá há 12 anos, agora fazem tudo, mas pronto, foi pena que foram 12 anos para Não fizemos, apareceram assim. Não Foram vão 12 aparecer, anos. apareceram. Pronto. A nível de emprego, é claro, em 20 anos, que seja do PSD ou da PS, haviam 4 mil pessoas a trabalharem, hoje em dia não passam de 2.500. A trabalhar. Pessoas a trabalhar. 4.130. Estamos A a falar da trabalhar. perda de população, naturalmente. Exatamente. Por isso, só foi perda. Nestes 25 anos só perdemos, não ganhamos nada. Pronto. Não, isto não é verdade. Se ganharmos emprego em Portugal, em Penalva do Castelo, só se for da Câmara, porque depois não vejo lá empresas nenhumas a empregar ninguém. Não vê porque não conhece o conceito. Pronto, só se foi Quando isso. quiser eu disponho meio consigo. Sim, senhora, com muito gosto. Depois, vamos ao concreto. Né? Nós prometemos criar um balcão do investidor com apoio jurídico, candidaturas a fundos europeus e acompanhamento fiscal, que é fundamental. Depois, principalmente, porque eu da outra vez não tive tempo de falar, e é muitíssimo importante, o comércio local, o pouco que existe, está doente e parte dele está destinado a acabar. Por isso é que eu já falei aqui alguns incentivos para podermos reverter... Os tais vales que falou logo no início Exatamente, da nossa entre outros, prontos. E já como a Câmara parece que agora é rica, tem tudo e mais uma coisa. Não tem. A Câmara não é rica. Somos um concelho pobre e temos que o assumir. Sem medos, sem rodeios. Pronto. E parte, por exemplo, dos 5% que temos IRS, essa parte de dinheiro vamos canalizar diretamente para a economia. Direta, para incentivarmos. São iniciativas como esta. Prontos. O Chega não promete nem multiusos, nem auditórios. Porque o que prometemos são coisas realizáveis. Não de auditórios que daqui a 20 anos ainda vamos falar deles, não de variantes que ao fim de 30 anos continuamos a falar, não. E quando temos um mercado municipal que é vergonhoso porque não há ninguém. Há 4 feirantes, 20 lojas com um estado de desagradação lamentável. É ali que se devia ter investido 12 anos sem fazer nada. E o nosso projeto é recuperar o mercado municipal e dar-lhe vida. O mercado municipal está no centro da vila e a partir daí começamos a dinamizar, principalmente o nosso comércio, que é fundamental. O pouco existe ainda. Muito bem, José Rebelo, a ocupar os 3 minutos nesta matéria. Michael Batista, do PSD, encerra este assunto, depois vamos ainda à contra-argumentação. O que é que defende para fixar, no fundo, estamos a falar, fixar mais pessoas, a atratividade empresarial e comercial, gera riqueza, gera emprego. O que é que defende o Partido Social Democrata? Nós temos um eixo na nossa candidatura que é precisamente esse desenvolvimento económico e empresarial, no qual consta uma medida que chama PE 48, que é o Programa Empresas 48 Horas, e nós pretendemos em 48 horas dar resposta a todos os empresários que assim pretendam qualquer tipo de apoio ou necessidade, mas também atrair novos investidores. E efetivamente tem sido pouco a atração de investidores de média e grande escala. Todos os territórios do interior ultimamente têm tido aumento ou baixa de desemprego, como todos nós sabemos. No Penalva não pode estar na vanguarda disso, porque efetivamente acontece isto em todos os territórios, porque houve muita imigração, houve saídas de Portugal para o estrangeiro, houve migrações também, e efetivamente nós estamos a captar pessoas que vêm oriundas agora de outros países para efetivamente poderem prestar serviços em cada um dos territórios. Isto não acontece só em Penalva do Castelo, acontece certamente no Sátão, Mongualdo, Nelas, em todos os territórios. Portanto, isto não é uma bandeira. E naturalmente que temos que ser muito mais ambiciosos neste domínio. Nós nem sequer fizemos, ou pouco ou nada fizemos relativamente ao AICEP. Portanto, não há grande relação entre a Câmara de Penalva do Castelo e o AICEP. Está isso bem definido e estrategicamente bem apresentado, que não há essa relação. Como já tive a oportunidade de dizer em outros debates, todas as empresas tiveram oportunidades únicas para se candidatarem em vários domínios, nos fundos comunitários, no Portugal 2020 e no 2030, e efetivamente pouco fizeram.
Portanto, há muito pouco investimento no Concelho de Penalva de Castelo no âmbito de fundos comunitários. Há investimentos, mas de fundos comunitários muito poucos, muito baixos. E isso tem que ser uma aposta relevante do município, o apoio ao empresário, através do Gabinete de Apoio ao Empreendedor. Relativamente à incubadora de empresas, de facto é uma realidade para nós. E de facto nós vamos ter que dar espaço, utilização a espaços devolutos. Agora a minha questão é, que deixo para o Sr. Vice-Presidente, é se onde querem instalar a incubadora de empresas se existem sanitários, ou se são sanitários públicos. Se estão disponíveis, ou se são os públicos. É que vocês agora tiveram que colocar um sanitário num dos edifícios que fizeram. Eu percebo que você não mora em Penalva e não conhece o edifício. O lado esquerdo tem umas casas de banho. Ah, pois tem, é públicas. Até você vai meter empresas. Vai meter empresas. Não, na incubadora. Em baixo. Em baixo, do lado esquerdo, tem lá umas casas de banho. Mas naqueles edifícios, nos 5 edifícios que fizeram, né, tiveram que fazer agora uma casa de banho. Foi mal projetado, correto? No posto de turismo. No posto de turismo. Sim. Uma casa de banho que neste momento foi feita a rapidez, porque estamos em período eleitoral, porque efetivamente está tudo ainda ao abandono de cá fora. Rapidez agora. Portanto, há quanto tempo está pronta aquela obra? Aquela obra está pronta já há algum tempo. E qual é a utilidade dela? Como sabe, nós fizemos-la para ganhar mais 15% de dinheiro, que é uma coisa que o senhor não sabe. Sei. Até lhe vou dizer mais 15% esse apoio, de apoio porque fizemos até dezembro. Está a questioná-lo, naturalmente. Esse apoio foi-vos concebido porque vocês colocaram lá. Muito bem. Colocaram lá já vai ter oportunidade divulgação dos produtos endógenos. Onde é que eles estão divulgados? Naquele espaço. É que a vossa candidatura diz isso. Para responder já a vossa candidatura diz isso, quando foi aprovada. Está lá. No vosso apoio financeiro está lá isso, mas ele não existe. Para concluir, mas dizer que, efetivamente, a área de Germil não foi concretizada, a área da entrada da vila, a área empresarial, não foi concretizada, a estrada estratégica de ligação, a Smolf, não foi concretizada, e, portanto, efetivamente, não há condições, até porque os lotes que foram vendidos foram a preços superiores, 3 euros, superior a 3 euros e a 2 euros, portanto, não é competitivo com concelhos vizinhos, portanto, foi esta a realidade do nosso concelho, e, portanto, não podemos colocar a dizer que está tudo bem. Relativamente ao ITI, só dizer uma coisa que é muito importante. Em 2000, portanto, nas próximas eleições, eu também certamente vou dizer ao candidato do Partido Socialista que temos muita coisa implementada no ITI. Vai estar disponível, porque efetivamente todos os candidatos de 4 em 4 anos vão obrigatoriamente ter que ter projetos instalados ou previstos. António... Não, desculpe, já acabou. Não, já acabou já. Aliás, até lhe vou dizer mais. Esta está praticamente a concluir. Está praticamente a concluir. Pode haver processo de overbooking. Pode haver processo de overbooking. Agora não vai. Ele já está quase a terminar. Estrategicamente está quase a terminar. A oportunidade ainda de rebater alguns argumentos. António Vilarigues, daquilo que foi dito aqui nesta matéria, 2 minutos para fazer contra-argumentação. Portanto, eu creio que, sobretudo dos 2 maiores partidos, vamos lá ver. Eu digo e repito, o PSD teve 33 anos no poder. Chegámos a 2012 sem hectares, sem uma ETA. Estamos a falar do essencial. Eu vivi no Sul, como é sabido. Isto foi resolvido pelas autarquias da CDU nos anos 80. Finais dos anos 80, isto estava resolvido. A terra da minha mulher, que é Arraiolos, quando eu cá cheguei, já ia na 3ª atualização desse funcionamento. Isto é essencial. Se não há esgotos, se não há ETAs, que é uma coisa quase criminosa não haver ETAs, portanto, não consegue fixar pessoas. Não havia, portanto, não se consegue fixar pessoas. Se o centro de saúde não funciona, se não há apoio às crianças, com as creches, se não há apoio à terceira idade, se não há mobilidade, quando havia agora todas as possibilidades para fazer isso, eu não percebo como é que não funciona. Portanto, porque tenho a experiência, retiraram-se milhares de automóveis de circulação na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Portanto, essa deve ser uma das prioridades da autarquia de Penalva, de quem quer que vença as eleições, espero que seja a CDU, portanto, para depois verem como é que as coisas funcionam. Não, de fixação da população, que é o essencial, portanto, isso é o essencial. O Conselho vive... Vamos lá ver uma coisa, e sejamos, não vamos fazer aqui demagogias. Todos os concelhos do Distrito de Viseu, censo 2000, censo 2011, censo 2021, diminuíram a população tirando Viseu. Ou seja, a partir do IP5, Viseu, Concelho, triplicou a sua população.
Muito bem. Portanto, estas coisas pesam e... José Laires, do Partido Socialista, contra a argumentação, houve aqui uma troca há pouco, e é de salutar uma troca saudável, não é? Saudável. Entre argumentos do candidato do PS e do candidato do PSD. Agora sim, 2 minutos para... Dizer precisamente ao Sr. Michel que os módulos da Praça do Município, quando foram construídos, e o primeiro foi feito tinha que ser iniciado até dezembro de 2022, para obtermos mais 15% de majoração no projeto global. O que é que está feito? O regulamento, o senhor, não sei se teve a oportunidade de ver, o regulamento está a ser feito e a primeira opção... 5 anos para o regulamento. Não é regulamento. A obra, o senhor sabe quando é que acabou a obra. Portanto, mas está-se a esquecer do Covid e está-se a esquecer da guerra. Não, desculpe, já há 2 anos. Não me estou a esquecer do Covid, porque eu trabalhei no Covid. Michel Batista já vai ter... O senhor não trabalhou mais no Covid do que eu. Não venha com Não trabalhou mais não com vamos os tirar louros disso. Não Eu trabalhei no ar. Eu assumi a proteção Vamos tirar longe civil, disso. assumi a proteção É uma civil no obrigação Conselho, sua, enquanto e fui eu, mas quantos vereadores ou quantas pessoas do É uma PSD obrigação. saíram de casa É para ir sua e ajudar vai ser alguém? minha, futuramente. Fui eu que andei porta a porta, rua a rua, Laires, a levar vai ser- medicamentos e Desculpe comida. que lhe diga, Eu sei. não tiro dividendos disso. Não estou a tirar Fica dividendos, mal, estou a dizer fica a verdade. Fica Não mal. fica mal. Fica porque, Fica olha- mal é o senhor vir agora para Não, Penalva, não. vir para Eu já Penalva vou para as falar sobre eleições, para as já vou eleições, falar sobre para as eleições. Michel Eu estou cá há Batista. 60 Você está a anos. ofender os Tenho imigrantes. cá os meus Michel filhos, trabalho cá com os meus Batista, filhos. Está a vou ofender os imigrantes. Não estou a ofender ninguém, não estou a ofender ninguém. Tá, Para deixar... Está a ofender Olha, os e imigrantes. dizer- candidato José Laires. Olha, e dizer-lhe que também, para que cada vez mais nós possamos... Olha, a nossa população está a crescer desde 2019. Cresceu 300 pessoas até 2024. Não está a crescer, está a crescer 300 pessoas até 2024. E em matéria de empresas, na Associação de Desenvolvimento do Dão, que pertence a 5 conselhos, para ver que Penalva do Castelo até tem uma boa performance, em 1.400.000 euros foram distribuídos, 650.000 foram para o Conselho de Penalva. E era dividido por 5, não calhava 650.000. Posso ver que as empresas, a atratividade e as pessoas do Conselho de Penalva tiveram apoio para que fossem buscar 650.000 euros. E quantos milhões perdeu 650. nos últimos 20 anos? Mas quem é que perdeu? Penalva. Penalva sim, quer a Câmara, quer as empresas. Quantos milhões foram perdidos? Olha, eu acho que você não viu. Olha os fogos, você tanto Eu fala, percebo. os fogos que tanto fala, não está Michel Batista, nas eu entidades nacionais. Vou pedir-lhe para Eu deixar penso- concluir o candidato José Laires, Sim, depois sim, terá sim, essa sim. oportunidade. E depois, para responder aqui ao seu candidato, quem construiu a feira no local onde existe hoje, que também toda a Voltamos à gente feira. chega à conclusão que não é o sítio indicado. Ainda hoje o mandatário do Sr. Michael me disse, efetivamente, da feira aqui em baixo, disse, mas doutor, foi você que ia pôs cá, não fui eu. E agora nós vamos passá-la para o centro da vila, Diga para onde? para em conjunto com o mercado, digo já para onde? Diga, nas diga, zonas diga. traseiras do lar, na zona da Câmara. A Até os feira- lotes, vão embora? Vamos fechar, Michel não, vamos Batista. fechar as ruas. Nós Quantos fechamos milhões? as Gastaram lá? Assim não fechar, não, conseguimos, vamos fechar as ruas. Assim, eu peço... Não, eu vou- pedi aos dois... Olha, para eu não- posso lhe dizer, não eu posso entrarem lhe nesta dizer altura em que há diálogo. em grandes capitais europeias, em Bruxelas, em Barcelona, e este senhor esteve na Suíça, se calhar também sabe, fazem feiras à altura Pois da é, semana, Laires. fecham as ruas e fazem Atingiu feiras. Só para dizer. o seu tempo dos 2 minutos. Não, pode dar mais. Eu interrompi, pode dar. Eu dou-lhe mais 30 segundos, Pode atendendo dar. às interrupções. Só para lhe dizer. E vou pedir ao Michel Batista para deixar concluir Claro o que sim, candidato claro que José sim. Laires. Mas dê à vontade. A feira semanal vai passar para o centro da vila, precisamente para que o mercado e a feira juntos, e o comércio local, porque as feiras sempre foram ponto de encontro, sempre foram convívio, as pessoas sempre se encontraram no centro das vilas e das cidades, e é isso que eu prometo e vou fazer. A feira vai passar para o centro da vila para dar mais à economia local, seja aos estabelecimentos comerciais existentes, seja ao mercado, seja à feira, que em conjunto volta a ser a grande feira de Castelo que já foi. José Rebelo, nesta matéria estamos a falar de atratividade económica para o Conselho, os 2 minutos daquilo que tudo aqui foi Sim, dito. sim. Em relação à feira, acho que não há grande coisa a dizer. 12 anos e agora fazem tudo. Mas pronto. A feira foi financiada. tinha que lá estar. Sim. José Laires, agora vou Financiada. pedir-lhe que E depois deixe falar o não candidato. precisamos ir para Bruxelas, nem Paris, não. Vamos a Vila Nova de Paiva. Ela sempre foi feito no Pronto. centro da vila. E acho que aí não há discussão. Pronto. Não é por estar lá que não se pode ser remodelada e feita outra coisa. Isso aí não é por aí. Não é por aí. Depois, em relação... é bom que agora já vai dar importância ao mercado municipal, mas o mercado municipal, no estado em que está, não dá para ser utilizado. Ele precisa de uma remodelação profunda,
e onde o Chega se ganhar, iremos colocar o nosso espaço de incubadora de empresas para dinamizar não só o espaço em si, mas criar uma dinâmica com ações mensais, com feiras de produtores da nossa região que possam vender mensalmente. É esse tipo de atratividade que tem que ser feita. Não é passar 12 anos e agora aparece tudo. Não. Muito bem. Michel Batista, uns 2 minutos e agora... Em primeiro lugar, muito rapidamente, dizer que para mim é uma ofensa, o candidato José Lage está sistematicamente a falar na minha questão da ausência de Penalva. Eu quero lhe dizer que me casei com 36 anos, tenho 42 anos e estou em Penalva e fiz um grande investimento em Penalva na minha terra. Naturalmente que por razões familiares estive ausente porque a minha esposa tinha uma habitação. Tenho pena de ter que colocar isto publicamente, mas tenho que lhe dizer porque está sistematicamente com esta estratégia e é uma ofensa porque quem sai fora de Penalva de Castelo temporariamente ou até temporalmente não é menos ou mais penalvenses que o senhor. Isto é importante dizer. Depois, não é menos nem mais. É que essa história de nascido, criado e vivendo. Conheço. Olha, eu fui provedor 7 anos de uma misericórdia de título voluntário e sem salário. Façam o mesmo. Muito bem. Deixe-me só concluir. Relativamente à questão da feira, dizer que o planeamento do Partido Socialista está muito estranho. É que o auditório primeiro é ao lado da Biblioteca Municipal. Agora diz que já é ao lado da Casa do Senhor Padre, do Centro Paroquial. Eu não percebo onde é que vai colocar a feira. Está estranho. Nas ruas, já lhe disse. Até o auditório. Vai para nas ruas. Até o seu auditório. Fechar as ruas. Até o seu auditório. Feche 2 ruas e faça feira. Fecha as ruas. As casas de banho são onde? Está esclarecido isso. As casas de banho municipais passam a ser onde? As casas de banho municipais passarão a ser onde são, por exemplo, agora as festas da vida. Michel Batista, vocês tiveram grande oportunidade. Tiveram uma grande oportunidade. Foram 12 anos, não foram 2 dias. Às vezes dá uma sensação que quando começa, costuma-se dizer que quando termina uma casa é quando ela deve começar. Eu também compreendo que quando se termina um mandato é quando deve começar. Mas também me dá a sensação. Mas você não era Presidente da Câmara, já percebi. Já sei que vocês não estavam coadunados um com o outro várias vezes. Não estavam. Estavam eram dos vereadores da oposição. Aliás, vocês estavam 5-0 durante os últimos 4 anos. 5-0. Portanto, tiveram grande oportunidade para fazer grandes obras. Por aqui fico. Muito bem. E chegamos ao final, mas antes de fecharmos este debate, combinámos previamente no início, não estava previsto no alinhamento que eu tinha definido para este debate, mas combinámos previamente que deixaria mais 1 minuto para cada candidato me falar um pouco da expectativa eleitoral e argumentar ao eleitorado porque votar nessa força política em detrimento de outra. Também acordámos que desta forma começaríamos pelo candidato que começou a falar em último na primeira pergunta e fazendo a volta desta vez do final para o princípio. Portanto, 1 minuto para o António Vilarigues, da CDU, candidato à Câmara Municipal de Penalva do Castelo. Então, para terminar, é na CDU e no seu esforço que os penalvenses têm a oportunidade mais sólidas de olhar com confiança para o futuro do seu país e das suas vidas. E creio que isto ficou claro neste debate. E em relação ao respeito pelos tempos, se me permite o parênteses, isto já começou no jornal. O jornal deu um espaço determinado, a CDU cumpriu, 4.000 caracteres, o PS 8.000, o PSD 12.000, eu contei-os. Portanto, isto, quando eu quero a pedida... É boa na matemática. Eu sei. António Vilarigues, o tempo neste debate foi equilibrado. Eu estou só a dizer em relação a essa questão. Eu não estou a acusar... E já vou descontar 5 segundos da minha intervenção. Ok. Portanto, em relação, portanto, desejo que haja a continuação da campanha eleitoral, vamos esclarecer. Estamos cá, como sempre estivemos, para estar ao lado das populações de Penalva e desde já chama a atenção para uma coisa... Conclua, por favor. Vou concluir. Para uma decisão que aparentemente está em marcha, que é regressar à proposta de que os executivos municipais passem a ser monocolores. Portanto, da parte da CDU... Já se falou nessa situação. Muito bem. Muito obrigado por esta intervenção, António Vilarigues. Michel Batista, vamos ao minuto também final. Não é um projeto apenas só do Michel Batista, é um projeto
que tem uma equipa de pessoas capazes, com experiência profissional relevante em vários domínios e setores, que efetivamente podem transformar, inovar e tornar um Penalva de Castelo com muito mais qualidade de vida. Acreditamos que os penalvenses têm uma grande oportunidade para apostarem numa equipa jovem, moderna, volto a repetir, inovadora, ambiciosa e, portanto, no dia 12 de outubro apelamos ao voto a todos os penalvenses para que, de facto, possamos ter mais e melhor qualidade de vida. E como ainda tenho 30 segundos da sua intervenção, 20 segundos, aliás, perguntar-lhe, a sua expectativa é ganhar? Naturalmente que sim. Candidato José Rebelo, do Chega, também 1 minuto. Sim, senhor. Os penalvenses podem ter a certeza que com o Chega terão uma verdadeira oposição, ao contrário destes últimos 4 anos que ela não existiu. É urgente dar condições a todos, quer que seja na habitação, no emprego ou na reabilitação do nosso comércio local, que está completamente abandonado e parte dele condenado a fechar. Acreditar nos nossos jovens e incentivá-los a ficar no nosso território, com a ajuda da nossa incubadora de empresas, a criarem a sua própria empresa e com isso a contribuírem no nosso próprio desenvolvimento. Em 12 anos não foram construídos um lote a preço simbólico, moderado ou o que queiram chamar. O Chega não desistirá dos penalvenses. Penalva merece mais e todos também. Viva o Chega! Pergunto-lhe num segundo, já falou que vai ser oposição, portanto o Chega vai eleger para o Executivo? Rapidamente. É esse o objetivo. Candidato... Mas o caminho está traçado. Há muito. E não é no dia 12 que vai acabar. Candidato José Laires, do Partido Socialista, também 1 minuto para fechar. 1 minuto. Eu só disse ao Sr. Michel que não vive porque não conhece as casas de banho nem conhece o regulamento. Depois dizer que na ERSAR, este município em 2013 não tinha água de qualidade. Hoje tem água de qualidade e tem o prémio da ERSAR Qualidade 2023. Dizer ao Sr. Rebelo na habitação que no loteamento da Pizzaria da Lameira foram vendidos 8 casas a preços para famílias jovens com José Rebelo, não interrompa, por favor. Pode interromper. Com preços acessíveis com o regulamento. Não foram vendidos mais, os outros foram vendidos. E quero transmitir aos penalvenses uma mensagem de esperança e de confiança para num futuro melhor. O nosso Conselho tem condições únicas no turismo, na habitação, na qualidade de vida para os penalvenses acreditarem que cada vez mais vale a pena viver em Penalva. Da minha parte e da minha equipa, contem com a minha dedicação, o meu empenho e total disponibilidade para juntos construirmos o melhor Penalva de sempre. E ganhou também 10 segundos para fazer a pergunta. Vai ganhar, acredita que vai ganhar as eleições ou depois de 12 anos poderá ser outra força partidária? Acredito que ao longo depois destes 12 anos nós vamos ganhar as eleições e vamos ganhar as 11 freguesias do Conselho. É para isso que estamos a trabalhar. Muito bem. Chegamos ao final deste debate. Agradecer aos candidatos, ao José Laires, do Partido Socialista, ao segundo candidato da lista do Chega, José Rebelo, também ao Michael Batista, do PSD, e ao António Vilarix, da CDU. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.